Derrick Rose foi oficialmente imortalizado esse ano, já que o Chicago Bulls decidiu aposentar o seu número, não só pelos grandes feitos nos 4 poucos anos que ele teve com a franquia, mas também por simbolizar o que ele poderia ter sido para a história do Chicago Bulls. Só que pro público novo de basquete, que não pegou esse auge do Derrick Rose no Chicago Bulls e analisa as coisas muito mais com a razão, com a emoção, não consegue entender porque um cara que passou 8 anos em uma franquia, mas que somando o total de jogos mal passa 4 anos pisando em quadra pela equipe, tem tanto amor assim, e por que esse cara é tão melhor que outros jogadores que foram mais participativos para ter o seu número aposentado. E é voltando na história pra gente apresentar tanto para essas pessoas que não pegaram esse auge, como as pessoas que pegaram esse auge mais usam a nostalgia do que a razão para analisar Derrick Rose, que a gente analisa os fatos para poder responder a seguinte pergunta: esse Mano Rosas era tudo isso mesmo? A história do Derrick Rose entrando na NBA já começa como o herói perfeito para salvar sua franquia. Derrick Rose não só nasceu na cidade de Chicago, como ele nasceu em 88, alguns anos antes da gente ver os 6 títulos absurdos que Jordan mudaria a história da NBA. Porém, ele cresceu num lugar tão barra pesada que os 2 irmãos que ele tinha ganhava dinheiro vendendo droga. E mesmo o Derrick Rose, desde moleque, só focando sua paixão pras quadras, a mãe dele sempre tinha que estar olhando ele por perto, porque sempre tinha alguém querendo trazer ele pro tráfico também. Isso não só obrigou Rose, desde criança, a dedicar 100% da sua paixão em treino ao basquete, para não cair no mesmo caminho que os seus irmãos, como já que ele cresceu numa das regiões mais pesadas de Chicago, até quando ele entrava em quadra, ele tinha que ser mais macho que todo mundo. Desde moleque, ele jogava físico nos parques, sabendo que ele tinha que garantir e confiar em cada bola que ele tivesse, porque os caras não iam simplesmente dar a bola para ele fazer um pontinho de graça. E foi com essa pressão que desde pequeno ele já entrou no high school pela Simon Carrier Academy e dominou completamente o ensino médio, que não só fez a sua escola ganhar 120 jogos e perder só 12 enquanto ele estava lá, como sua explosão e extrema velocidade em quadra sem ligar pro contato da defesa, fez os 2 títulos estaduais consecutivos de 2006 e 2007 que ele trouxe para a equipe, fez com que a sua escola fosse a única escola pública na história de Chicago que ganhasse 2 títulos estaduais consecutivos. Ele se tornou um fenômeno tão absurdo no ensino médio que várias universidades foram atrás dele, porém ele decidiu ir para a Universidade de Memphis, mesmo não sendo em Chicago, exclusivamente porque o treinador era John Calipari, que também foi treinador da NBA antes de assumir Memphis, por acreditar ser o melhor treinador que podia preparar ele para chegar na NBA. Ele jogou somente uma temporada de colegial, mas foi o suficiente para terminar a temporada com 38 vitórias e só 2 derrotas, ganhando os títulos da Conferência USA da temporada regular e do torneio, além de quase ser campeão da NCAA, ficando em 2º lugar. Por problemas de notas, essa temporada inteira do time do colegial foi apagado, já que tinha inconsistências nas provas de Rose com o que ele tem dito ter feito, descobrindo que na verdade alguém fazia as provas por ele. Porém, não só ele tinha mostrado o seu resultado no tamanho colegial, como o seu jogo de velocidade e explosão evoluíram muito mais ainda em nível profissionais, justamente pela parceria com Calipari. E para fechar essa novela absurda, Chicago Bulls, que tinha menos de 2% de ter a primeira pick do draft, magicamente seria o time que iria abrir o draft de 2018, não só conseguindo essa chance de menos de 2% de ter a primeira escolha, como eles poderiam escolher o fenômeno de Chicago para ser o novo herói da equipe. E já que o roteirista da NBA nunca erra, 10 anos depois do último título que o Bulls teria conseguido com Jordan, o garoto de Chicago é draftado pelo Chicago Bulls em primeiro lugar, chegando em um Chicago Bulls que tinha ficado em 11º lugar da conferência com 33 vitórias e 49 derrotas. Mesmo que o Rose fosse um completo fracasso no maior palco de basquete do mundo, ele teria todo espaço para evoluir e se provar, até porque o Chicago Bulls não tinha nenhuma pressa para ser campeão, já que eles já estavam sendo destruídos todo ano. Mas foi exatamente o oposto que aconteceu quando Derrick Rose pisou em quadra. Na sua primeira temporada de novato, de 2008-2009, Rose conseguiu jogar praticamente todos os jogos da temporada, fazendo médias incríveis para um novato na época, de 17 pontos por jogo, 4 rebotes por partida e 6 assistências por jogo, impressionando todo mundo não só pela velocidade que ele tinha em quadra e o controle de bola absurdo que ele apresentava, sem ter aqueles dribles absurdos, todo enfeitados, flash dribbles, como era o Allen Iverson, então até mesmo o Kyrie Irving, porém sendo completamente preciso e fazendo todo mundo escorregar na hora de defender ele. Mas o que chamava mais atenção ainda era principalmente o jeito que ele parava no ar, não só para as enterradas absurdas que ele sempre buscava o contato físico sem medo de quem iria aparecer na frente dele, como ele se contorcia
torcia no próprio ar para achar o milímetro necessário para conseguir fazer a cesta. Era praticamente o novo Air Jordan de novo no novo Chicago Bulls, acontecendo tudo novamente. E uma temporada completamente física para se jogar no garrafão. E uma época que cesta de 3 não era tão focada como é hoje em dia, e que a gente tinha simplesmente Dwight Howard num dos seus melhores físicos da vida. LeBron James ainda carregando o Cavaliers antes de ter ido para Miami. Kobe Bryant, que não só estava em um dos seus auges, como iria ser campeão na temporada seguinte, em cima justamente do time absurdo que era o Boston Celtics, que foi o campeão inclusive naquele ano que o Rose entrou, que foi justamente contra o Derrick Rose que esse Boston Celtics campeão jogou a primeira rodada, onde não só o Derrick Rose novato, pela primeira vez jogando o playoffs da vida, fez 36 pontos na sua primeira partida, empatando com o Kareem Abdul-Jabbar como a maior quantidade de pontos de um novato em uma estreia nos playoffs, como também o Derrick Rose, que entrou no time que não tinha pego nem playoffs no ano anterior, fez o Celtics batalhar por todos os 7 jogos da série. Somente pelo Derrick Rose estar no Chicago Bulls, o time que foi campeão naquela temporada, quase peidou para uma equipe que no ano anterior não fiquei nem entre os 10 melhores da conferência. Obviamente que foi Derrick Rose que levou o prêmio de novato do ano, e a partir da temporada seguinte, Chicago já sabia que era o Derrick Rose que iria liderar a equipe. Com um amor pela frieza, uma atração de decidir os jogos no momento clutch, e uma energia que juntava também os jogadores da equipe sem isolar por ser estrela, que o Bulls não via literalmente desde a época do Michael Jordan, que os torcedores de Chicago começaram a ver uma esperança ainda com o Derrick Rose, que naquela temporada o time ainda não tinha uma expectativa de chegar ainda mais longe. Eles pegaram logo na primeira rodada, sendo o último classificado da conferência, o Cleveland Cavaliers de LeBron James, ainda antes de ter feito sua decisão de ter ido para Miami. Porém, Rose não só tinha melhorado suas estatísticas durante a temporada, como no momento dos playoffs, mesmo perdendo em 5 jogos pro Cavaliers, a produção do Derrick Rose aumentava mais ainda. Enquanto algumas estrelas decaem no momento de pressão, Rose adorava o momento de assumir a responsabilidade e ainda era melhor no momento que decidia título. Tanto que na temporada seguinte, a icônica temporada de 2010-2011, o treinador Tom Thibodeau, que iria ser o causador da queda, mas que no momento faria o time do Chicago Bulls mudar, foi o fator que faltava para Chicago Bulls dar esse pulo para acompanhar o Derrick Rose. O Bulls não só dinamitou de saindo da 11ª colocação em defesa da NBA para se tornar a melhor equipe defensiva dessa próxima temporada, como eles saíram do 27º time ofensivo na escalação como o 11º para essa temporada, sendo inclusive a segunda equipe com a maior margem de pontos de uma vitória. Eles tinham se tornado a melhor defesa da NBA, passaram mais de 15 times na frente como melhores atacantes, fazendo isso com a segunda maior margem de vitórias por partida. Tudo isso, obviamente, acompanhando a explosão que Derrick Rose teve nessa temporada. Ele pulou suas estatísticas para 25 pontos, 4 rebotes e quase 8 assistências por partida, em uma NBA que ainda jogava muito na meia distância e na infiltração. Não eram números absurdos de qualquer pessoa, até pivô, chutando do meio da quadra para fazer de 3. E o Bulls simplesmente foi o primeiro lugar da conferência com 62 vitórias e 20 derrotas. Um recorde que não acontecia numa temporada regular pro Chicago Bulls desde a última temporada de Michael Jordan. É por isso que existia tanta esperança em Derrick Rose. Foi por causa de tudo isso que, com 22 anos e 6 meses e 113 votos como primeiro nome para receber o MVP, que Derrick Rose se tornou e ainda é o MVP mais novo da história da NBA. Vencendo a primeira rodada contra o Indiana Pacers de 4-1, vencendo a segunda rodada contra o Atlanta Hawks de 4-2 e só perdendo a final de conferência para o Miami Heat de 1-4, justamente porque nessa temporada LeBron James já tinha tomado sua decisão e tinha juntado forças com Dwayne Wade e Chris Bosh. Porém, com Erik Spoelstra, que é uma das maiores mentes técnicas da história da NBA, precisando fazer LeBron James ser o cara que iria marcar o Derrick Rose, e mesmo assim com o LeBron falando que ele era um dos caras mais difíceis de se acompanhar. A temporada seguinte de 2011 e 2012 foi a temporada que aconteceu o último lockout da NBA, fazendo não só a temporada ser menor, mas com a NBA voltando somente no Natal, com a abertura sendo justamente Derrick Rose jogando contra Kobe Bryant, mostrando sua frieza mais uma vez em um game winner de um floater para trazer a vitória para o Chicago Bulls com 1 ponto de diferença, justamente na cara de Derek Fisher e Paul Gasol, as duas maiores forças defensivas do time do Black Mamba. Tudo era claro que Derrick Rose, se ele tivesse mais tempo e mais estrutura
altura ele já teria trazido um título para Chicago. Com um time que até algumas temporadas atrás era praticamente uma piada, ele estava se tornando o, não ironicamente, o mais novo Michael Jordan da NBA. Mais um cara que flutuava, mais um cara que era decisivo, mais um cara que estava fazendo o Chicago Bulls reviver novamente na NBA. Porém, essa temporada também foi marcada por algumas mini lesões que impactaram na produção do Derrick Rose. As estatísticas dele também não tiveram uma queda tão absurda assim para se preocupar, mas de fato na temporada que ele foi o MVP mais novo, ele saiu de 81 partidas jogadas para só 39. Mesmo assim, com algumas ausências do Rose, o Chicago Bulls foi de novo o primeiro colocado da conferência, com o Chicago Bulls terminando com 50 vitórias e só 16 derrotas, numa temporada menor por causa do lockout. De novo, o Chicago Bulls ia para os playoffs como os maiores favoritos graças ao Derrick Rose, e de novo o jogo tático de Tom Thibodeau, que fez esse time ser salvo na temporada anterior, estava fazendo efeito. Porém, era justamente esse efeito que estava renascendo o Chicago Bulls que também iria trazer a sua maior queda. Primeiro jogo dos playoffs de 2012, o Chicago Bulls pegava o 76ers. Chicago já estava ganhando de 12 pontos, faltando 1 minuto e 24 para acabar a partida. O jogo já estava ganho, o Sixers não era uma ameaça absurda. Porém, Tom Thibodeau obriga que todo mundo fique em quadra porque ele é o cara que é pique, porque é o jogo tático dele. E foi justamente nesse jogo tático que a história da NBA muda para sempre nos últimos 1 minuto e 22 segundos dessa partida. Holding on to his knee. Holding on to his knee and down. Nesse pulo, que parecia besta antes da gente saber a gravidade, Derrick Rose rompeu o seu ligamento cruzado esquerdo, a mesma lesão que, quando não aposentou jogadores, mudou a carreira deles para sempre. E o Chicago Bulls, que tinha ganhado tranquilo a primeira partida, com Rose tendo uma lesão gravíssima dessa, perdeu a rodada de 4-2. Derrick Rose não voltou em nenhum jogo da temporada 2012 e 2013. Ele conseguiu voltar para a temporada 2013 e 2014, porém completamente tímido, com medo, sem confiança nenhuma na sua lesão, sem ter aquela explosão e a velocidade que ele perdeu um pouco também, que fez ele ser esse jogador MVP mais novo da história. Só para alguns jogos depois, ele romper o outro ligamento cruzado da outra perna em uma mudança de direção, ficando mais uma vez fora da temporada da NBA, e a partir daí que completamente acaba de vez o nome Derrick Rose. Derrick Rose voltou para a temporada 2014-2015, teve momento de grandeza como o buzzer beater que ele fez na cara do Klay Thompson, na temporada antes ainda do Warriors ser o time mais vitorioso da história da NBA, quando eles fizeram 73 vitórias e 9 derrotas, porém só por algum tempo de nós ele ter mais uma lesão de novo no joelho, de novo numa mudança de direção besta. Ele nessa temporada pelo menos conseguiu voltar a tempo dos playoffs, ajudando o Chicago Bulls a eliminar o Milwaukee Bucks em 6 jogos, e ainda por cima na série seguinte, fazendo aquele buzzer beater absurdo no Cavaliers, que já tinha LeBron James de volta à sua cidade, mas que infelizmente não foi o suficiente para superar LeBron James de volta à sua cidade, sendo eliminados em 4 jogos, vencendo pelo menos 2, e na temporada seguinte ele conseguiu voltar inteiro pelo menos e voltar a participar do time. Não voltou sendo aquele cara que mudou completamente o Chicago Bulls, que trouxe eles a serem o primeiro lugar da conferência com 60 vitórias, porém ele ainda tinha grandes jogos, grandes noites que mudavam completamente a visão dele, porém eram alguns grandes jogos. E provavelmente foi isso o que a direção do Bulls percebeu quando, durante a gravação de um documentário, ele recebe a ligação do seu agente no meio da gravação, tanto que você pode ver na íntegra esse momento, e se você souber da história do Rose ou ter assistido ele, é completamente emocionante a primeira vez que você vê, sabendo de tudo que ele passou e quem ele deveria ter se tornado, já que depois dessa ligação ele foi trocado, o Chicago Bulls resolveu trocar ele para outro time, e o conto do garoto que deveria ser o novo herói, o MVP mais novo da história, o novo Michael Jordan, que ressuscitou o Chicago Bulls, foi enterrada nessa ligação, talvez não pela questão de uma queda de produção, mas sim por uma sequência de lesões graves que qualquer outro jogador nessa posição talvez tivesse o mesmo destino que o Rose, e desde então, mesmo revivendo um pouco sua carreira no New York Knicks, e até mesmo aquele jogo icônico de 51 pontos que ele fez no Timberwolves, que é onde muitas pessoas que não conheciam quem foi Derrick Rose entenderam por que tanta comoção, mas quem acompanhou ele sabia que aquele jogo deveria estar acontecendo em uma regata do Bulls, nunca pôde cumprir a promessa que ele deveria ter sido, e talvez, quem sabe, se não fosse as lesões e se ele não tivesse se tornado o maior jogador do Chicago Bulls da história.
Eu tossi porque eu falei muito. Você já virou membro do canal? É pra mais vídeos como esse e as resenhas que a gente tem durante semanas, que essa sequência de mais de 120 membros desse canal dão esse apoio simbólico que você pode conferir no primeiro link da descrição também e ver qual dos dois tiers mais completa assim, né? Mais você consegue bancar para dar esse apoio simbólico no canal, que ajuda muito para continuar fazendo esse trabalho. Então, se você gostou muito desse vídeo, ou se não é só a primeira vez vendo eu fazendo um vídeo desses, dá uma pensada em virar membro do canal. E mais importante ainda, pra gente chegar nos 200 mil inscritos esse mês, pelo amor de Deus, se inscreve e para de ser ruim. Essa mensagem não é pra vocês lindos, maravilhosos que já se inscreveram no canal, e sim mais da metade das pessoas que estão vendo isso e vão embora sem se inscrever. Então para de ser ruim, que isso é coisa de gente ruim, que já quer só pegar o celular e fazer isso daqui, ó. E você consegue se inscrever no canal, e assim você não só ajuda a bater essa meta gratuita, outro motivo de você se inscrever no canal, da gente chegar nos 200 mil inscritos, como você recebe os próximos vídeos como esse quando sair. Eu quero que você comente Mano Rosa se você ficou até aqui, e eu quero saber de você que tá assistindo, você viu o Derrick Rose jogar, você lembra de algum jogo icônico, você viu algum highlight desse vídeo ao vivo enquanto transmitia, ou você é do grupo de torcedores que não fazia nem ideia de que era o Derrick Rose. Agora você entende por que ele ganha esse número aposentado, agora você entende porque muitas pessoas queriam ele no Hall da Fama. Comenta aqui embaixo porque ele pode ser a maior dúvida do basquete, mas eu tirei todas as suas dúvidas sobre por que amam tanto ele. Esse daqui é o último vídeo do canal que a gente fez exatamente a mesma coisa do que esse, contando uma história com uma produção absurda, te trazendo mais contos que talvez você nem sabia do basquete. Mas se você não quer ver exatamente o último, aqui em cima tem todos desse mesmo formato aqui do canal. Muito obrigado que você ficou até aqui, aprenda a cair no chão com a ponta do pé e não com o calcanhar primeiro, e tchau!